Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso mini curso sobre planejamento docente da intenção à prática humanizada. A nossa palestrante, a professora Sâmia Faria Leite, é doutora em Educação e Novas Tecnologias, pedagoga e licenciada em Educação Física, com uma trajetória dedicada à formação docente, aos processos de aprendizagem e práticas educativas mais significativas e humanizadas. A palavra está com a senhora, professora. Muito obrigada. É uma alegria, né, participar dessa tarde de formação com vocês. E eu sempre tento, né, deixar o ambiente mais acolhedor. Então, se eu tivesse presencial, eu ia estar no meio de vocês, articulando com vocês, para que realmente a gente tenha um momento significativo e que fique na memória de vocês com muito carinho, e é isso que eu espero. No momento, lá nos slides finais, a gente gostaria de ouvir vocês, né? Fazer uma breve avaliação dessa tarde. Mas, né, antes disso, então vamos aos nossos saberes, né? Vou colocar aqui os slides que vocês já estão aí, né, vendo. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Planejamento docente, da intenção à prática humanizada. Então, eu sou a professora, né, doutora Sâmia Faria Leite. Como é que vai ser a nossa tarde de hoje? Então, eu coloquei aqui para vocês visualizarem o roteiro do nosso mini curso. Então, a gente vai ter 3 momentos, né? O primeiro momento, a gente vai falar do método, tá? De raciocínio e ação pedagógica. No segundo momento, a gente vai falar do instrumento core, representação de conteúdo. No terceiro momento, a gente vai falar sobre TEPAC. A gente vai fazer algumas atividades e quando chegar na hora, eu vou colocar lá no grupo, tá? Um modelinho em Word mesmo, para vocês baixarem e colocarem lá uma descrição. Quem puder, claro, fiquem à vontade. Acho interessante, né, a gente sair do mini curso já com algum material, alguma produção, tá bom? Então, né, esse primeiro momento, a gente vai pensar a docência, né? Já no segundo, a gente vai organizar o conteúdo, e no terceiro momento, nós vamos integrar tecnologia com intencionalidade. Gostaram? Para começar esse primeiro momento, eu tenho uma pergunta. Vocês acham, né, que o problema da aula está no conteúdo ou na forma como pensamos o ensino? Vocês entenderam a pergunta? Deixa eu voltar aqui para a tela de vocês. Eu acredito que seja na forma como pensamos em ensino, prof. Eu acredito, né? É verdade, eu também acredito que seja. O conteúdo, eu acredito que não seja uma barreira, porque se a gente pensa, se a gente destrava esse pensamento na nossa cabeça, qualquer tipo de conteúdo já entra mais facilmente. Exato, fora que, assim, a forma como o conteúdo é passado é muito importante para que o outro entenda, né? Exatamente. E ao longo, tá, do nosso mini curso, nós vamos aprender sobre isso, sobre conteúdo, sobre o conteúdo tornar acessível, tá? Vamos lá. Não quero adiantar aí. E para eu falar sobre conteúdo, sobre ensino, eu preciso falar sobre Lee Schumann. Vocês conhecem? Vocês, quando eu falo de Schumann, vocês já ouviram falar sobre ele? Já leram algum artigo que ele escreveu? Sim, Que eu não? me recordo, não, prof. Não? Também não, prof. Também ele foi novidade para mim. Eu descobri, né, sobre as obras de Lee Schumann no meu doutorado. Isso não faz tanto tempo assim, não. Em 2020, terminei em 2022, né? E aí surgiu, assim, uma admiração, né, pelas obras dele. Comecei a estudar e eu disse, não, preciso compartilhar
esse conhecimento. E eu espero, acredito que vocês vão gostar também. Ele é em 1986, tá? Olha como faz tempo. E a gente não sabe. Ele escreveu o artigo Aqueles que entendem, né? Aqueles que entendem o crescimento do conhecimento no ensino. Né? E o que falava esse artigo? Em 1986, gente. O artigo ele falava sobre o conhecimento pedagógico do conteúdo, sobre a relação do saber e ensinar e sobre como os professores organizam suas aulas. Olha que interessante. Como Schumann, né, ele falava que, em suas pesquisas, que todos os artigos que ele encontrou, né, durante um certo período, seguiam o mesmo padrão, falavam muito sobre o conteúdo a ser ensinado, mas como considerar a forma como aquele conteúdo deve ser ensinado. Que aspectos devem ser vistos? Qual a base? Então, nesse artigo que ele publicou, ele ressalta, né, especificamente sobre o conteúdo e a pedagogia. Vamos acompanhar? Então, ele descreve, né, uma série de pesquisas estratégicas locais e eventos importantes são particularmente esclarecedores para a nossa compreensão de como o conhecimento cresce no processo de ensino. Olha como ele é importante no cenário da educação. E aí, nesse artigo, ele fala sobre o conhecimento do conteúdo, o conhecimento pedagógico e o conhecimento pedagógico do conteúdo. E aí eu pergunto para vocês, vocês sabem distinguir o conhecimento do conteúdo e o conhecimento pedagógico? Professora, assim, sendo estudante ainda, né? Ainda não estou na área da docência ainda. Um dia estarei, se Deus quiser. Mas eu acredito que nós, estudantes, estamos ali todo dia nesse impasse. Temos professor que sabe muito conteúdo, mas ele não sabe como passar o conteúdo. E, às vezes, chega até uma reflexão para o aluno. Fala, gente, como que esse professor tem doutorado, pós-doutorado nesse assunto? Sendo que nós não conseguimos entender de maneira alguma como ele está conseguindo passar isso para a gente. Exatamente isso, Isadora. Obrigada pela sua contribuição. Exatamente. Alguém mais quer falar? Pode interagir, gente. Eu acredito que o que a Isadora falou aí é válido, né? Porque eu tive, na minha graduação, essa situação de professores, assim, excelentes, que dominavam como ninguém o conteúdo, porém, não conseguia passar. Não conseguia, né? Eu também tive a situação, o ano passado, finalzinho do ano passado, eu tive que me afastar por uma cirurgia, e a coordenadora me passou que quem pegou minhas aulas foi uma pessoa que era mestre e tal, né? E foi uma semana. E eu já virou um caos. Então, assim, além do conhecimento que você tem adquirido, acredito que você também tem que ter uma maneira de saber passar esse conhecimento. E quando você trabalha, igual no meu caso, que eu estou com 24 anos trabalhando com adolescente, então, a maneira de passar, você tem que estar sempre pesquisando, procurando, tentando, principalmente agora, que nós estamos agora nessa era da tecnologia, das IAs aí, fazendo tudo e mais um pouco. Isso mesmo, Geisla, né? Isso mesmo. Eu lembro quando eu lecionava no ensino médio, era ensino médio técnico integrado, né? E realmente a gente precisa sentir, né, a turma,
saber ali ter, eu sempre falo, ter um leque de estratégias. Por quê? Porque a gente, às vezes, planeja uma aula, a gente acha que vai funcionar aquela aula, né, que vai ser super 10, né, a gente tem um trabalho de pesquisar, né, de verificar novas estratégias, né, e fazer todo um planejamento. E quando a gente chega na turma, a gente sente que parece que aquele dia da aula a gente não vai conseguir aplicar o plano, ou porque aconteceu alguma coisa, os alunos estão exaltados, e aí eu sempre digo, tem que ter esse, eu falo feeling, né? Mas é esse sentimento de chegar e reconhecer a turma. Tenho que trabalhar essa estratégia, tenho que ir por esse caminho, se não der certo, a gente volta ali para a teoria, vai para a prática, nesse processo, sempre digo, nesse processo de ação e reflexão, né, que o planejamento, ele não é um tijolo, ele é flexível, né, então a gente pode ali estar ajustando, né, para ali atender a nossa turma, né, e cada turma tem suas especificidades. Alguém mais quer falar? Então, tá, eu vou continuar. Obrigado pela colaboração da Isadora e da Geisla. E aí, e é isso mesmo. É o conhecimento do conteúdo, aquele conhecimento com foco apenas no conteúdo, e o conhecimento pedagógico, aquele com foco no ato de ensinar. E ele fala isso, que o ato de ensinar é um ato complexo. Mas para Schumann tinha que ter essa interseção, esse conhecimento pedagógico do conteúdo, essa interseção, não somente conhecimento do conteúdo ou conhecimento pedagógico, o que era necessário e o que é necessário, mas lá no TEPAC, quando chegar lá, eu ainda vou colocar algo mais, é o conhecimento pedagógico do conteúdo, né? Vocês concordam comigo, então, que os professores, né, devem ter esse conhecimento pedagógico do conteúdo, sim? Com certeza. Então, vamos lá. E aí, colocar a citação do artigo dele, né, de Schumann, mas vou trazer a transcrição. Ele falava, né, lá no seu artigo, que a chave para distinguir a base de conhecimento do ensino está na interseção entre conteúdo e pedagogia, tá, o que acabamos de falar, na capacidade do professor de transformar o conhecimento de conteúdo que ele possui em formas que são pedagogicamente poderosas e ainda adaptáveis às variações de habilidade e informação apresentadas pelos estudantes. E aí eu volto aqui com vocês, que eu acho muito interessante, e eu acho uma das narrativas mais incríveis, né, ao longo aí do meu arcabouço teórico, digamos assim, de vários autores, quando ele coloca formas que são pedagogicamente poderosas e ainda adaptáveis às variações de habilidade de formação apresentadas pelos estudantes. Quantos de vocês já vivenciaram essas formas pedagogicamente poderosas, que assuntos, né, conteúdos pareciam assim muito inacessíveis, muito difíceis, e o professor conseguiu ali, com suas estratégias, metodologias diferenciadas, tornar aquele conteúdo acessível, tornar aquele conteúdo fácil. E quando o aluno diz, nossa, aprendi, não é uma sensação de transformação maravilhosa, mágica? Vocês não acham isso? Eu, na minha opinião, é aquela coisa assim, é para isso que eu estou aqui. Isso. E aí, eu sempre coloco e pergunto, quais são as formas, né, que você utiliza, ou qual a estratégia que você utiliza na sua aula, que você considera, por exemplo, pedagogicamente poderosa? E eu vou dar um exemplo, né, antes de vocês, para vocês entenderem um caminho que quero aí direcionar. Por exemplo, eu acho que o diálogo, né, é uma forma pedagogicamente poderosa. Porque quando você propõe um diálogo na sala de aula, você consegue, né,
perceber os estudantes, você faz esse acolhimento, você tem um pertencimento dentro da sala de aula. Então, você consegue dialogar com um aluno sobre o caminho a ser percorrido e a trajetória, né, que ele pode construir. Vocês concordam? Sim. Eu acredito que o diálogo, ele resolve muitas coisas na nossa vida, né? A maioria das coisas a gente resolve com diálogo. E um diálogo entre um aluno e um professor, para ter essa comunhão, né? Essa amizade mesmo. O aluno é um bicho difícil, eu costumo falar. E aí a gente, aluno, gosta de ter uma amizade, uma união com o professor. Então, isso é extremamente importante. E eu falo isso em todas as etapas, né? Seja do ensino infantil até, né, graduação, pós-graduação, doutorado, né? Eu sempre tive diálogo com os meus orientadores, né? Por exemplo, no doutorado, né? A minha orientadora, né, falava: olha, Samia, escreve esse capítulo da tua tese, escreve isso. E eu ia dialogando, né? Olha, obrigada pela orientação, esse caminho, mas que tal a gente poderia ir colocando também a minha percepção, né? Mas eu tenho colegas que já adoeceram, digamos assim, nesse processo de especialização e mestrado por não terem esse diálogo, né, com o seu orientador. Outra etapa, por exemplo, meu filho, né, eu tenho um filho de 9 anos, e eu sempre falo para ele: se você não entendeu o conteúdo, pergunte da professora, pergunte do professor: professor, o senhor poderia me mostrar, me ensinar de uma outra forma? Desse jeito eu não estou entendendo. E aí ele vai procurar diversas formas para que você entenda, né? Porque ele está no 4º ano e tem alguns assuntos, na verdade todos, né? Mas alguns assuntos de matemática, por exemplo, conteúdo de probabilidade, chance, português, de verbo, artigo, ele vai usar para a vida toda. Isso cai em concurso, né? A gente sabe a vida toda, né? E o quanto é importante ele saber isso, né? Eu sempre falo, né? O que você vai fazer com ele? Sempre pergunto dele: o que você vai fazer com esse conteúdo? Ele tem que usar esse conteúdo, né? Esse conhecimento, aliás, né? Na vida dele. E aí eu sempre digo, né? Pergunte do seu professor, da sua professora, se você tiver dúvida. Peça para ele uma outra forma dele ensinar, né? Que a gente está ali exatamente como a Geisela falou, né? A gente está ali, se o aluno não entendeu, a gente explica de uma outra forma, né? Para que ele possa entender aquele conteúdo. Mas, às vezes, há uma barreira. Por exemplo, ele já teve professor, na idade dele, ele já teve professor que ele disse: mas eu fui lá no professor, ele desconsiderou minha fala, ele virou para o outro lado, e não me deu atenção. E então, veja que a gente tem aí diversas experiências, né, na área da docência. Vamos continuar. E aí, Schumann, lá em 1987, ele colocou lá um outro artigo, tá? Publicou um outro artigo, que é Conhecimento e Ensino, Fundamentos de uma Nova Reforma. E lá, ele descreveu sobre as bases do conhecimento para o ensino e o método de raciocínio e ação pedagógica. Vamos ver. Ele descreveu como bases do conhecimento do ensino. O conteúdo, né? Ou o conhecimento do conteúdo, que é o conteúdo a ser ensinado, né? O conhecimento pedagógico geral, né? Que são as estratégias didáticas, né? De gerenciamento e organização da aula. O conhecimento do currículo, né? Que é o conhecimento curricular, que já analisamos aí anteriormente, que é referente à questão de programas, projetos, materiais. O conhecimento pedagógico do conteúdo que falamos, né? Não basta ter apenas o conhecimento do conteúdo
ou pedagógico, né? Precisa essa interseção, certo? Ter o conhecimento pedagógico do conteúdo. O conhecimento dos estudantes, sua turma, suas subjetividades, né? O conhecimento de contextos educacionais, né, da instituição de ensino, a questão de gestão, né, características da comunidade, as características culturais, né, e os conhecimentos dos fins, os propósitos e valores da educação, sua base histórica e filosófica, ok? E aí, ele descreveu também as bases do conhecimento para o ensino. Quais são elas? Formação acadêmica nas áreas de conhecimento ou disciplinas, estruturas e materiais educacionais, formação acadêmica formal em educação e sabedoria da prática. Então, a formação acadêmica nas áreas de conhecimento ou disciplinas refere-se ao aprendizado daquilo que será ensinado, tá? Quais são as ideias e habilidades importantes da área, tá? Como são acrescentadas as novas ideias, né? E abandonadas, né? As ideias que não têm sentido daquela área, tá bom? Estrutura e materiais educacionais. São os materiais de currículo, gestão, as sequências didáticas e outros instrumentos, né, com esse propósito. E aí a gente tem a diferença para a formação acadêmica formal em educação, que é a compreensão dos processos, né, como um todo, de escolarização, de ensino, aprendizagem, fundamentos da educação, o conhecimento sobre o desenvolvimento humano, fundamentos filosóficos da educação, fundamentos éticos da educação. Veja a diferença, já distinguindo aí do específico da área, tá? E a sabedoria da prática, né, que são as estratégias pedagógicas, a sabedoria adquirida, a ação reflexiva da prática. E aí eu pergunto para vocês, qual a importância dos 4 pilares da base do conhecimento para o ensino, desses 4 pilares? Eu acredito que devido os 4 se integrarem, porque a formação acadêmica formal ela é necessária, isso não tem questionamento, né? Você se especializar numa área, numa disciplina, é interessante. A sabedoria da prática, essa daí, ela complementa, termina, fecha com chave de ouro, porque, né, é algo que você, com o passar do tempo, você vai aprendendo, você vai lapidando. Obrigada pela contribuição. E é isso, as bases, elas são fundamentais, eu acredito nisso, para o direcionamento do planejamento docente. Se o professor não tem, digamos, o domínio ou não tem propriedade de algum pilar, né, de estruturas e materiais educacionais ou de formação acadêmica específica na área, de formação acadêmica formal, ou essa sabedoria da prática, a ação docente, ela tem mais chances, eu digo assim, de sofrer interferências não tão assertivas assim, né? De não ter esse direcionamento mais assertivo. Ok? E aí nós vamos para o método de raciocínio e ação pedagógica proposto por Schumann. Ele é um movimento cíclico, tá bom? Que compreende aí, abrange, né? O primeiro, a compreensão. O segundo, a transformação. E aí temos a instrução, a avaliação e uma nova reflexão, né? Então, a compreensão, vou colocar aqui para vocês, vamos fazer esse movimento cíclico.
juntos. Então, a compreensão são as estruturas do conteúdo, quando o professor ele compreende o conteúdo a ser abordado, mas sabemos que não pode parar por aí, né? A gente tem que avançar. Além disso, o que é necessário? Quais são as outras estruturas necessárias? Temos, então, a transformação, que é a preparação, tá? A representação, a seleção, e a adaptação, né? A preparação é, como a gente já consegue observar, perceber, né? É a interpretação crítica e análise de textos, né? Já a representação é que modo, né, posso representar aquilo que proponho, por meio de metáforas, analogias, quais as explicações que eu vou usar para colocar aquele conteúdo, né, em representação. A seleção, né, que é o professor faz essa organização, né, que métodos ele vai escolher na questão de organização, da gestão da sala, dentro do quê? Do leque de opções, de estratégias, né? Qual a estratégia que ele acha que vai contextualizar aquele conteúdo que ele precisa ensinar. E a adaptação, né? Os ajustes a serem realizados diante das características da turma, interesses, motivações, idade, cultura, né, que a turma tem, né, muito específico. E aí, a gente tem também a instrução, que a instrução realmente é aquilo que foi proposto, né, o ensinar, né, a verificação do que foi proposto. Nesse processo de diagnóstico, de ação, de avaliação do processo, né, como o processo de ensino-aprendizagem como um todo, né, as interações, o gerenciamento, teve trabalho em grupo, não teve, as descobertas, né, dos saberes dentro da sala de aula. Além disso, temos a avaliação, né? Ali está no momento cíclico, ali pertinho da última fase, mas a gente sabe que a avaliação ela acontece durante todo o processo de ensino-aprendizagem, né? Desde o começo até o final. A gente tem aí várias formas, né, de avaliar a formativa, a somativa, a diagnóstica, né? Constantemente estamos avaliando e sendo avaliados, né? Então, é um processo contínuo, né? E qual é o entendimento do estudante, né? Que ele tem dessa avaliação? Quando a gente fala, eu coloco avaliação, né? Eu acho que é uma palavra mais ali que está descrita, mas quando a gente ali tem várias estratégias, né? Pode ser seminários, provas, testes, podem ser vivências, portfólio, quais tipos de avaliação diferentes você já fez na sua sala de aula ou você já vivenciou? Conta para mim. A de sempre, né? A avaliação de prova, né? Prova ali. Nós, eu, a Vitória Andressa e a Vitória Campos, nós estudamos juntas, porque nós fazemos medicina aqui na Unemate. E aí aqui a gente segue o método PBL, né? Então aqui a gente tem a avaliação formativa também, já fizemos portfólio também. Lembra mais de alguma, Vitória? Teve no semestre passado uma forma de avaliação que foi de farmaco, que foi a discussão de casos clínicos. Foi bem interessante para todo mundo conseguir entender, todo mundo pôde tirar as dúvidas, conversar. Foi uma forma de avaliação, assim, bem legal mesmo e contribuiu muito para nosso aprendizado. Bacana mesmo, de verdade. Teve uma avaliação também da professora de anatomia, que ela distribuiu artigos para os grupos sobre várias doenças relacionadas às peças anatômicas que a gente estava estudando, e no mesmo momento a gente tinha que ler o artigo, fazer um resumo sobre o artigo e montar um mapa mental para apresentar para os colegas. Foi uma dinâmica muito legal.
Eu acho que tanto eu quanto as meninas tivemos boas experiências nesse dia, né? Ai, que lindo, que lindo. Eu adoro receber esses diálogos de vivências e experiências de outras formas, né, de avaliação, porque eu acredito, né, enquanto professora, enquanto docente, que a gente tem que deixar aquele medo, né? Eu falo para o meu filho também sobre isso, né? Aquele receio que a gente tem, né? E talvez seja um processo histórico, né? Quando a gente fala em prova, né, ou nota, né, a gente fica com aquele medo, já bate aquela ansiedade, né? Ai, será que vou conseguir? Será que eu vou passar? Mas a avaliação, ela é um caminho, né, para a gente, para o professor constatar, será que ele está no direcionamento certo? Será que os estudantes estão conseguindo compreender o que eu quero dizer com a minha forma de ensinar? Ou eu tenho que mudar as estratégias, né, para que todos alcancem o êxito? Ok? É mais essa reflexão que eu gostaria de colocar nesse ponto. Então, vamos lá, continuando nesse movimento cíclico. Então, a gente tem a reflexão, que também aí é durante todo o processo, né, de ensino-aprendizado, analisar criticamente, rever e construir, tá? E aí, depois desse movimento cíclico, né, que ele não acontece só em pontinhos, ele, né, se movimenta em diversas direções, a gente tem uma nova compreensão, né, com outros propósitos, do conteúdo, de ideias relacionadas, tá? Vou deixar aqui esse movimento cíclico e fazer pergunta para vocês. Vocês já conheciam o método de raciocínio e ação pedagógica? Vocês acham que ele pode contribuir para o planejamento docente? Não conheço, e olha, eu achei muito importante. Acredito que a maioria dos professores deveriam assistir essa aula, né? Porque tem algumas mentes que não aceitam, que ainda precisam estudar e aprender, né? Sempre, ou o aprendizado é contínuo. Então, eu amei. Isso é verdade. Não conhecia, prof. Oi? Não escutei. Não conhecia também, não. Achei muito bacana. Então, quando eu entro numa turma nova, eu sempre falo que eu não sou a detentora do saber, né? Então, se eles tiverem alguma dúvida, se eles fizerem uma pergunta que eu não souber responder, eu vou trazer na próxima aula, né, a resposta. Então, eu vou estudar e eu vou o quê? Apresentar a solução na próxima aula. E eu acho que esse caminho, né, do diálogo, né, eu digo que eu tenho meu arcabouço teórico de acordo com as minhas vivências, experiências acadêmicas, gosto mais de alguns autores do que de outros, né, e aí cada acadêmico, cada cursista vai ter sua trajetória acadêmica, né, vai ter ali sua identidade profissional. E então, por isso que eu sempre faço rodas de conversa, faço bastante diálogo em sala de aula, né? E eu sempre falo para os meus alunos de licenciatura, né, que eu gosto de dar o melhor, de fazer muitas estratégias diferenciadas, né? Que esse método de raciocínio e ação pedagógica, assim como o TEPAC e o CORE, me ajudam muito, porque eu quero que eles sejam os melhores professores, porque eles vão ser os professores do meu filho, eu quero que o meu filho tenha os melhores professores. Então, a gente, né, sempre com um objetivo, né, e aí eu quero que eles sejam excelentes profissionais. Eu sempre coloco isso na minha turma. E para a gente ser, e para eles serem, e eu também, né, ser um excelente profissional, o diálogo faz parte. Como a Geise, ela colocou, a gente precisa buscar novas estratégias, né? A gente tem agora um cenário com a inteligência artificial, né? E já tem gente falando do metaverso. A gente precisa estudar, precisa rever o que chegou na sala de aula de compreensão deles, o que eles sabem. Mas isso a gente, calma, já vai chegar nesse ponto aí. Já. Vamos continuar. Então, a gente parte agora, tá? Para o momento 2, tá? Do nosso mini curso. E esse momento 2, eu pergunto para vocês. Eu falo para vocês. O professor, ele não ensina
né, diretamente, ele transforma o conhecimento para o aluno, certo? A Geisa até colocou isso, né, que é a missão, né, dele, né, colocar ali o conhecimento para o aluno, né? Não sei se vocês viram, e eu gosto sempre dessa relação educação-sociedade. Tem um autor que é o Harari, vocês conhecem o Harari? Não Ele, conheço, prof. não, ele lançou alguns livros best-seller, né? Agora não me vem à cabeça, mas vocês podem colocar aí Harari. Ele foi até no Luciano Huck, acho que esse ano, um dia desse, mas eu estudei ele lá no meu doutorado, né? Para minha tese. Não no meu doutorado específico, mas eu estudei para minha tese, né? Um dos autores citados. E ele fala que o que menos a escola precisa é de informação. Mas é o que? Aí pode gerar, não, sério, você está falando isso? Como assim? Né? Mas ele fala assim, que a menos escola precisa de informação. Todas as escolas já estão assim inundadas de informação. Hoje as escolas precisam o quê? Transformar a informação para o conhecimento, né? Então, a escola realmente tem muito conteúdo, muita informação, mas ele coloca o que fazer com essa informação. Então, esse é o ponto para o conhecimento. Quando eu tenho essa informação e eu sei o que fazer com essa informação. Não apenas estar lá na sala de aula estudando, e aí quando eu for para a minha vida, o que eu vou fazer com tudo aquilo? Né? Eu preciso saber para que aquilo é importante para a minha vida. E eu gosto do método de resolução de problemas, né? Porque é isso que direciona, né? Ah, eu preciso saber isso, vou precisar para resolver esse problema, certo? E aí a gente tem várias estratégias, metodologias ativas, né, que a gente pode incorporar, e é dentro de sala de aula, né, nesse direcionamento, né, de transformar a informação para o conhecimento. Hoje a gente precisa do conhecimento. Por quê? Porque os livros estão aí, a IA está aí, o Google está aí, né, então as crianças, os adolescentes, eu posso colocar ali, né, fazer uma pesquisa, mas eu preciso interpretar aquilo. Será que aquilo está correto? Será que não está? E o professor tem esse papel dentro da sala de aula, né? Direcionar, né? Tornar as ações mais assertivas, esclarecedoras, né? Ok? Sim, com certeza. Então, o Core, que é um instrumento, né, de representação de conteúdo, ele ajuda o professor a dar sentido ao conteúdo antes de ensinar. Vamos ver como? Então, eu digo que é o postulado de Schumann, porque esses três autores, tá? Lohan, Mullenberry, em 2004, eles estudaram, né, sobre Schumann, e eles chegaram até o core, né, o instrumento core, que é a representação de conteúdo. Por isso que eu falo que é o postulado, né, o caminho que o Schumann deixou aí, esses autores, estudando eles, né, chegaram ao instrumento core. Então, vamos ao instrumento. O instrumento core, ele começa com uma ideia, ou seja, um conteúdo, digamos assim, coloquei aqui, ó, vocês podem ver no lado direito de vocês. E ele tem a intenção, né, de fazer o professor refletir, né, ou estruturar seu planejamento com base em 8 perguntas. Vamos saber? Então, a primeira. O que você pretende que os alunos aprendam sobre essa ideia ou sobre esse conteúdo, tá bom? Por que é importante para os alunos aprenderem sobre essa ideia ou sobre esse conteúdo? O que mais você sabe sobre essa ideia ou sobre esse conteúdo? Você, enquanto professor, digamos assim. Quais são as dificuldades e limitações ligadas ao ensino desta ideia ou deste conteúdo? Que conhecimento sobre, né, o pensamento dos alunos, tá? O pensamento dos alunos tem influência sobre o ensino, tá? Desta ideia ou deste conteúdo. O que os alunos trazem das suas realidades? Que outros fatores influenciam no ensino deste conteúdo? O que o mundo anda falando por aí? Que procedimentos ou estratégias você, enquanto docente,
emprega, né, coloca ali, para que os alunos se comprometam com essa ideia ou com esse conteúdo. E a oitava, que maneiras específicas você utiliza para avaliar a compreensão ou a confusão, ou seja, que não ficou claro, né, dos alunos sobre esta ideia ou sobre este conteúdo. O que vocês acharam do instrumento CORE para o planejamento docente? Vocês já conheciam, não conheciam? Não conhecia. Então, vejo que nesses 8 questionamentos, a gente vai desde o que o professor espera que os alunos aprendam, né, até a realidade dos alunos, as estratégias, tá bom? E a proposta para a nossa primeira atividade, tá, de hoje, para a nossa atividade de hoje, desse mini curso, eu vou mandar o arquivo com uma tabelinha com essas 8 questões, tá? Vou mandar pelo WhatsApp. E a gente vai fazer... Ai, que bom, fico feliz. E a gente vai fazer o nosso momento de produção, tá bom? Eu vou dar aí uns 15 minutinhos, 20. Se precisar de mais, a gente a gente faz esse momento de reflexão, se precisar de mais. E aí, qual é a proposta? Vou mandar para vocês um arquivo no Word, e aí a gente vai pensar, cada um individualmente, tá? Vai pensar numa ideia, no conteúdo, tá bom? E vai responder esses oito questionamentos. Então, o que eu, enquanto docente, né, pretendo que os alunos aprendam com a ideia, o conteúdo que eu coloquei aqui do lado, tá? Por que é importante que os alunos aprendam sobre essa ideia? O que mais eu sei sobre essa ideia? Quais são as dificuldades e limitações ligadas ao ensino desta ideia? Que conhecimento sobre o pensamento dos alunos tem influência no meu ensino, né, sobre essa ideia? Que outros fatores influenciam no ensino dessa ideia? Que procedimentos e estratégias você emprega, ou seja, eu emprego, ou o professor emprega, para que os alunos se comprometam com essa ideia, com o conteúdo, né? Que maneiras específicas, né, o professor, você utiliza para avaliar a compreensão ou confusão dos alunos sobre essa ideia? Então, eu vou mandar o arquivo no WhatsApp. Vocês acham que 15 minutos vocês conseguem? 20 minutos? Acho que sim, prof. É a gente que vai elaborar a ideia ou você que vai passar a ideia para ele? Pode ser qualquer conteúdo, tá bom? Conteúdo que você tem mais afinidade, mais segurança, para a gente iniciar esse momento de reflexão, de trabalho, tá bom? Vou colocar aqui, 1 minuto. Vou colocar aqui no lado. E aí, vocês receberam? Sim, prof. Tá lá no... Então, vamos combinar? São 15h55. Ou 14h05, ou 16h55. É porque para mim é uma hora adiantada. 16h55. Então, 17h15, 20 minutinhos. Pode ser? Sim, sim. A senhora enviou por onde? Pelo WhatsApp. Pelo Você tá WhatsApp? no grupo, Ah, tá. Tá, tô sim. tá? Se não receber, só me avisa que eu envio de novo. Se entrou depois, não tem problema. Tá. Tá bom? Eu só vou beber uma água, mas eu vou estar por aqui, tá?
Oi, vocês conseguem me ouvir? Sim, prof. Ou que eu Sim. comentei no início sobre a conexão ainda está na minha tela. Você perdeu sua conexão de rede, tentando reconectar, mas que bom que vocês estão conseguindo me ver e ouvir. Todos terminaram? Eu terminei, mas fiquei na dúvida. Eu respondi em tópicos. Sim, sim, tópicos. Eu vou. Isso mesmo. Fiz duas propostas para apresentar para vocês. Vou lendo, né? Lendo mesmo. E aí, depois, se alguém quiser compartilhar, se todo mundo quiser compartilhar, eu agradeço. Tá bom? Para a gente trocar as ideias, que o minicurso faz parte disso, né? Então, a primeira proposta que eu coloquei foi disciplina de história, né? Pensando no quarto ano, que é o ano que meu filho está, né? E aí pensei na ideia, por exemplo, a ideia migrações e formações das sociedades, que ele está vendo agora, né? Então, para responder a primeira pergunta, o que você pretende que os alunos aprendam sobre essa ideia? Então, que as cidades e os países, né, foram construídos por diferentes povos, né, que migrar é um direito humano, né? Então, por que é importante? Dois, porque é importante que os alunos aprendam isso, para desenvolver a empatia, o respeito, a diversidade cultural, né? E combater o preconceito, né? Que hoje precisa tanto, né? Esse combate. Três, o que mais você sabe sobre essa ideia? E né, o que os alunos precisam saber também teorias demográficas, né, dados estatísticos, conflitos geopolíticos, né, motivações, né, de migrações, e aí a gente vai trabalhando. Quais as dificuldades e limitações dos alunos, né? Cadê? 4. Quais são as dificuldades e limitações ligadas, né, ao ensino dessa ideia? Dificuldade em aprender, né, com relação à escala do tempo, digamos assim, um passado mais distante, um passado mais recente, as questões de extensão geográfica, né, dos deslocamentos. 5. Que conhecimento sobre o pensamento dos alunos tem influência no seu ensino, né, no ensino sobre essa ideia? A ideia de que a história do Brasil, né, começou apenas com a chegada dos portugueses, ignorando, né, os povos indígenas que já existiam, né, pré-existentes já aqui no Brasil. 6. Quais fatores influenciam o seu ensino dessa ideia? A presença, né, ou a ausência de alunos imigrantes na própria sala de aula, né, que a gente pode trabalhar, né, e a disponibilidade também de materiais didáticos, né, atualizados. Quais que procedimentos, estratégias, né, você emprega para que os alunos se comprometam com essa ideia? Análise de fotos antigas, digamos, mapas de rotas migratórias, contação de histórias, entrevistas com familiares, né, sobre a origem da família. 8. Que maneiras específicas você utiliza para avaliar a compreensão ou confusão dos alunos sobre essa ideia? Então, produção de pequeno diário de bordo, fictício, de um migrante, ou construção de uma linha do tempo ilustrada na comunidade, ou a gente pode integrar, fazer integração de outras disciplinas, né? Fazendo uma linha do tempo, já pode ser com português, além da disciplina de história, e aí a gente faz, de repente, um projeto integrado, né? Então, essa, né, seria para o quarto ano. Fiz uma também para o superior, né, para um curso de licenciatura, tá? E aí a minha proposta, a minha ideia, o conteúdo, digamos assim, a didática com uma articulação, né, entre teoria pedagógica e a prática social, né, da docência. Então, o que seria a ideia? Ali o conteúdo específico, o planejamento, métodos e objetivos, tá? E aí a pergunta 1, o que você pretende que os alunos aprendam sobre essa ideia? Que planejar não é preencher formulários burocráticos, mas sim é um ato intencional, que também é flexível, né, de organizar o ensino, da gente ter ações mais assertivas, direcionadas para aquilo que a gente propõe, né? Por que é importante que os alunos aprendam isso, né? Para evitar o improviso, né? Uma aula vazia, né? Garantir, né? E essa aula vazia se contrapõe, assim,
se contrapõe, né, na garantia que todo aluno tem esse direito de uma aprendizagem, né, adequada ali, aquele seu momento, né, em sala de aula, que ele possa usufruir o máximo daquele momento, né. Falo sala de aula, mas é um aspecto aberto, tá, gente? Eu trabalho sempre espaços diversos de aprendizagem, tá? 3. O que mais você sabe sobre essa ideia? Teorias epistemológicas, debates históricos, né? Correntes pedagógicas, tá bom? E 4. Quais são as dificuldades e limitações ligadas ao ensino desta ideia? Dificuldade, né, em alinhar os objetivos da aula com os métodos escolhidos e as tendências, né, de reproduzir o modelo tradicional que vivenciaram, porque tem gente que ainda vivencia. 5. Que conhecimento sobre o pensamento dos alunos tem influência no seu ensino, né? A crença de que, e a gente falou sobre isso, né, de que quem sabe conteúdo sabe ensinar automaticamente. Será? Ignorando a necessidade, né, da mediação didática, das estratégias, né, desse leque de estratégias que o docente precisa ter. Das bases de conhecimento, das bases do conhecimento para o ensino, dos 4 pilares, tá? 6. Que outros fatores influem no ensino dessa ideia, né? Que o tempo, né, talvez não seja adequado ali, o semestre letivo, né, e a diversidade também da bagagem cultural, né, dos estudantes, dos futuros professores daquela turma. 7. Que procedimentos e estratégias você emprega para que os alunos se comprometam com essa ideia? Oficinas de elaboração de planos, talvez essa vivência real, né, mais dialogada em sala de aula, essa simulação. Quais são as maneiras específicas que você utiliza para avaliar a compreensão ou confusão, né? Análise crítica do plano de aula, sempre fazer essa devolutiva, esse diálogo sobre a postura didática, sempre nesse intuito de ação, reflexão, faz a prática, volta para a teoria que eu falei lá no início para vocês. E é isso, essa é a minha proposta. Quem pode compartilhar a sua? Eu fiz sobre acidente vascular cerebral para graduação, que é o nosso caso. Em relação à primeira pergunta, o que você pretende que os alunos aprendam sobre esta ideia? Eu coloquei compreender o que é o AVC, os tipos, os fatores de risco e principalmente os sinais e sintomas de alerta. Por que é importante para os alunos aprenderem esta ideia? Porque o AVC ele é uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo, e ter esse reconhecimento precoce desses sinais pode salvar vidas e reduzir muitas sequelas. Terceira pergunta, o que mais você sabe sobre esta ideia? Aí aqui eu também coloquei em tópico, que eu não teria como colocar tudo, mas eu coloquei a definição, os fatores de risco e toda a parte de conteúdo. 4. Quais são as dificuldades e limitações ligadas ao ensino desta ideia? Os alunos podem ter dificuldade para diferenciar os tipos, podem ter dificuldade também em relação aos exames de imagem e podem ter poucos conhecimentos prévios sobre a neuroanatomia e o funcionamento cerebral, que vai impactar também em entender o tema central. Conhecimentos prévios é importante. Então, muito importante. Que conhecimento sobre o pensamento dos alunos tem influência no ensino desta ideia? Aí aqui eu coloquei que muitos alunos e muitas pessoas no geral podem acreditar que o AVC ocorre apenas em idosos, ou desconhecem também os sintomas iniciais. Que outros fatores influem no ensino desta ideia? Aqui eu coloquei principalmente o tempo de aula, que por ser um tema muito amplo e que tem várias vertentes, várias formas de aprofundar e de entender melhor, principalmente os exames de imagem, então o tempo de aula pode impactar na aprendizagem. Que procedimentos estratégicos você emprega para que os alunos se comprometam com essa ideia? Aqui eu coloquei principalmente a utilização de estudos de caso, que ajuda muito a entender mais como seria na prática, a abordagem na prática, como realmente aconteceria ali com aquele paciente na prática.
E que maneiras específicas você utiliza para avaliar a compreensão ou a confusão dos alunos sobre essa ideia? Eu coloquei a distribuição de relatos de caso entre vários, dividir a turma em grupo e de vários estudos de caso, e depois, no final, cada um vai e fala o seu caso e explica qual foi a abordagem. Olha que legal, parabéns! Obrigada por compartilhar. Mais alguém? Eu fiz também baseado na medicina, né? Que é onde a gente está mais inserido. Então, eu fiz sobre o conteúdo e a avaliação do nível de consciência por meio da escala de Como de Glasgow. Aí, o que você pretende que os alunos aprendam sobre essa ideia? Que eles consigam aplicar a escala de Como de Glasgow corretamente. Por que é importante para os alunos aprender essa ideia? Porque ela é muito utilizada na prática médica, pois ajuda a tomar decisões rápidas para reduzir sequelas. Aí o 3. O que mais você sabe sobre essa ideia? Os componentes da escala de Glasgow e as pontuações e o que essas pontuações significam. Aí, quais são as dificuldades e limitações ligadas ao ensino dessa ideia? Tem muita dificuldade de memorizar os critérios de pontuação, memorizar as pontuações e diferenciar as respostas semelhantes. Aí, que conhecimento sobre o pensamento dos alunos tem influência no seu ensino nessa ideia? Então, muitos associam a escala apenas ao trauma craniano e acreditam que ela serve apenas para pacientes inconscientes. Que outros fatores influenciam no ensino dessa ideia? Experiência prévia em urgências hospitalares ou dentro de casa e contatos com casos clínicos. Os procedimentos estratégicos que você emprega para que os alunos se comprometam com essa ideia. Eu empregaria casos clínicos e situações, problemas baseadas em emergência. E que maneiras específicas você utiliza para avaliar a compreensão ou confusão dos alunos sobre essa ideia? Eu utilizaria de resolução de casos clínicos, de questionários rápidos, uma discussão em grupo e, juntamente dessa discussão, uma correção das situações clínicas conjunta, para a gente identificar os erros na interpretação. Bem, isso, muito bem, gostei. Vocês se sentiram à vontade, a Vitória e a Isadora, ao preencher? Tiveram dificuldade? Vocês acham que ajudam a sistematizar, quando vocês respondem isso, vocês a visualizarem uma aula? Não, foi super tranquilo, professora. Realmente foi, tipo assim, um planejamento de aula mesmo. Acho que realmente ajuda a direcionar bem, assim, a realmente ter um panorama do que seria a aula ali presencialmente, a ajudar os alunos a entender onde seriam as dificuldades deles e já mitigar isso. Ai, que bom, isso mesmo. Geisla, quer compartilhar? Eu gostaria de compartilhar, mas antes eu queria sobre essa questão de como está montado, né? E me deu uma ideia, um esqueleto, na verdade, né? Eu estou vendo aqui um esqueleto de algo que já eu estava em mente, que era construir um relato de experiência. Achei muito interessante, ficou muito didático. Ai, que bom. Né? E no meu caso, eu fiz, claro, na área da educação, né? E o tema é produção de slides a partir do gênero textual biografia. Olha. Tá? Então, as ideias e conceitos seria biografia como gênero textual, narrativa sobre a vida de uma pessoa destacando fatos marcantes, e slides como recurso multimodal para organizar e apresentar informações de forma visual. O que você pretende? Né? Número 1, compreender, né? No caso, que eles compreendam a estrutura básica da biografia, selecionar informações relevantes e organizá-las em formatos de slides, usar recursos visuais e textuais de forma complementar e desenvolver habilidades de síntese e apresentação oral. Que eu acredito, e aí eu, assim, bati o martelo
quando nós tivemos uma aula no mestrado, e eu vi que lá no mestrado tem mestrandos que não sabem. Parece uma coisa boba, mas não é, Sim, né? E aí, depois, por que que é importante? A biografia promove uma reflexão sobre trajetórias humanas, né? Os slides é uma competência prática para os estudos, para uma vida profissional, né? Ele integra leitura, escrita, tecnologia, fortalece o letramento digital, né? Que está aí no auge, né? Tudo agora é letramento. uhum, isso. O que mais sabe sobre essa ideia? No caso, dá para a gente trabalhar, né, com as biografias de forma literária, acadêmica, informativa. Os slides, eles exigem uma clareza, uma objetividade. E a combinação de né, a combinação dos dois favorece a aprendizagem significativa e a interdisciplinariedade. Que precisam ser trabalhadas. Isso Sim, sim, fundamental, é algo assim que no português, quando eu paro minha aula e começo a falar de história, os meninos falam assim, ué, mas agora é aula de história? né? Né? Eles não fazem essa ligação. Quais são as dificuldades e limitações ligadas ao ensino desta ideia? Os alunos podem ter dificuldade em selecionar informações, porque eles têm a mania de copiar tudo que acha e joga lá, né? O uso excessivo de textos nos slides e a limitação técnica, né? Acesso ao computador, a software, internet, que nas escolas estaduais é um pouquinho complicado. 5. Que conhecimento sobre o pensamento dos alunos tem influência no seu ensino dessa ideia? Aquela história que eu acabei de falar, né? Eles associam muito o copiar e colar. Eles acham que slide é só lá e pá, pronto, né? Acreditam que imagens são apenas decorativos. Inclusive, quando eu fiz a experiência, eu tive que chamar a atenção porque eles estavam colocando emojis, colocando coisas assim que não tinham nada a ver com o assunto, né? Então, não é decorativo. E trabalhar principalmente a noção de síntese e o design comunicativo, né? Outros fatores, as familiaridades que eles têm com as ferramentas digitais, porque ao contrário de que muita gente acredita, eles têm muita dificuldade. Muita dificuldade no básico, onde pôr o acento. Professora, como é que faz para pôr o acento aqui? Sabe? A professora, como é que faz para pôr a letra maiúscula? Porque eles têm o costume do celular. E aí, quando cai no computador para fazer um trabalho mais oficial, mais elaborado, eles têm essa dificuldade, né? E que procedimentos? Propor que escolha uma personalidade e interesse para biografar. Vou dividir as tarefas em pesquisa, depois escrita, a síntese e depois irmos para os slides, né? O design dos slides. Incentivar, principalmente, a apresentação oral, porque eles têm muita dificuldade, né? E usar exemplos de slides. O 8º, que é de que maneira específica você utiliza para avaliar. Nesse caso aqui, primeiro é a observação da apresentação oral e da interação com os colegas. Depois, principalmente o feedback coletivo, destacando os pontos fortes e os aspectos a melhorar. Muito bem. Também acho pontos excelentes que você abordou, né? Interdisciplinaridade, feedback, essa devolutiva, né? E teve um outro ponto lá no começo que fugiu da memória. E você gostou de analisar, como você falou no começo, né? Relato de caso, né? Conta mais. No caso, seria um relato de experiência, né? Que a minha intenção é transformar num texto e vou ver se eu consigo publicar. Muito bem, muito bem. Vamos adiante. Agora a gente vai para o momento 3, que ainda não falamos sobre ele, né? Que é o TEPAC. Mas tudo interligado lá desde o momento 1, tá bom? Vamos lá.
colocar aqui para vocês. Então, a gente pensou, né, e fizemos aí a atividade do instrumento Core, tá? Espero que fique para vocês aí futuramente, quem é professora já, professor ou professora já visualize aí o trabalho com o instrumento Core. Futuros professores também possam visualizar, tá bom? O trabalho com o instrumento Core, instrumento para planejamento docente. E aí estamos no momento 3. O que faremos nesse momento 3? Nesse momento 3, eu digo, tecnologia não é somente um recurso, é decisão pedagógica consciente. Concorda comigo? Plenamente. Bom. Então, vamos falar sobre TEPAC, tá? Alguém já ouviu falar sobre TEPAC? Sabe mais ou menos o que é? TEPAC, o que significa, o que trabalha, o que propõe? Nunca ouvi, prof. Não, agora não me lembro. TEPAC foi proposto por Mishan e Kuller em 2006. Ele também, esses dois autores também vêm do postulado de Schumann. Por quê? Por quê? Vamos entender agora, tá bom? Então, o que é TEPAC? TEPAC é o conhecimento tecnológico, pedagógico do conteúdo. Vocês já visualizaram, mais ou menos? Visualizaram na totalidade? Lembraram do que a gente estudou lá no momento 1? Tem alguma coisa parecida do que vocês lembram desse mini curso? Lá no... A minha internet caiu? Oi? Estamos escutando, pronto. Tudo certo, ok. prof. Então, lá no momento 1, a gente falou sobre o conhecimento pedagógico do conteúdo, que não basta ter que Schumann nas suas pesquisas, né? E a gente concordou, não foi? Que não basta ter hoje, né, para o professor, né, não basta ter somente o conhecimento pedagógico ou conhecimento do conteúdo, precisa ter essa interseção. Não foi isso que a gente fez um momento de reflexão e constatou? Certo? Não foi? Mishan e Kuller, em 2006, em suas pesquisas, eles estudaram, pesquisaram e viram que os professores estavam, assim, digamos, usando a tecnologia só por usar, né? Não estavam contextualizando, né, com os objetivos e conteúdo da aula. E aí, isso aqui é uma retrospectiva histórica. E aí, eles incluíram a tecnologia dentro da interseção entre a pedagogia e o conteúdo. Vamos ver como acontece? Lá, a gente viu que lá em 1986, né, Schumann falou sobre o conhecimento pedagógico do conteúdo, certo? A gente viu lá no momento 1 do nosso mini curso, que não basta só o conhecimento do conteúdo, não basta só o conhecimento do pedagógico, é preciso essa interseção, né, nessa relação do saber e ensinar e como os professores organizam suas aulas, né, planejam suas aulas, certo? E aí, olha a interseção. Temos, então, do C representando o conteúdo e o P representando o pedagógico, né? Essa representação foi tirada, né, do artigo do Michel Kuller, de 2006, tá, gente? Foi um 4 aí de errado. E aí, ele sinalizou essa interseção, conhecimento pedagógico do conteúdo, essa interseção. Vocês conseguem perceber? No meio, tá? Ok? E aí, ele, em suas pesquisas, né, ele colocou, fez o seguinte questionamento, né, de que maneira a tecnologia, ou seja, o conhecimento tecnológico, relaciona-se com o conhecimento do conteúdo e o conhecimento pedagógico. Momento de reflexão, aí, de que maneira? E aí ele fala, desenvolver teoria para tecnologia educacional é difícil,
pois requer uma compreensão detalhada de relacionamentos completos que são vinculados ao contexto. Vocês entenderam? Ele não está colocando a tecnologia, usando o recurso digital só por usar, tem que estar vinculada lá nas bases, né, do conhecimento, lá na proposta do CORE, como é que eu quero direcionar a minha aula? Aquele recurso tecnológico vai me ajudar? Então, a gente traz aí, essa foi uma pesquisa que eu fiz, junto com o professor Botentei Júnior e com a professora Luana Vinci, né, em 2023. E a nossa indagação é, como destacar as ferramentas, né, as ferramentas, recursos digitais, tecnologias mais relevantes para serem utilizadas? Como apoiar professores no uso de ferramentas digitais? Como combinar abordagens pedagógicas com o uso de diferentes plataformas? E aí, na mesma pesquisa, eu coloco, junto com a professora Vinci e com o professor Botentui Júnior, que como forma de pertencimento e estímulo, a educação se encontra com a tecnologia, que deve ser disponibilizada e articulada com o currículo, né? Currículo do modo geral. Na pandemia, ela foi possibilitada nos ambientes virtuais de aprendizagem, né? Evidenciando também experiências e percepções das diferentes realidades estudantis. Ok? E aí, eu vou trazer aqui o framework do TPAC, que é esse aqui. Deixa eu voltar para a tela de vocês. O framework que a gente fala do TPAC, proposto por Mission e Kuller, é esse desenho, que ele tem a intenção, né, de mostrar o que os autores descrevem e abordam, né? E, né, vocês podem perceber que o TPAC está bem no meio, né, o centro, é a interseção entre o conhecimento pedagógico, o conhecimento do conteúdo e o conhecimento tecnológico. Dá um tempo para vocês analisarem aí esse framework. Olha, veja que a gente tem aí, que os autores, eles sinalizam aí conhecimento tecnológico, o conhecimento do conteúdo e o conhecimento pedagógico. Lá no meio, a interseção entre eles está o TPAC, conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo. Ok? E aí, eu pergunto para vocês. A gente fez o questionamento lá no começo, né? É possível ensinar sem o conhecimento pedagógico? E agora, eu faço nesse momento 3. Hoje, é possível que o conhecimento da tecnologia esteja separado do conhecimento pedagógico do conteúdo? E aí, eu espero a resposta de vocês, a contribuição de vocês, a colaboração. O que vocês acham? Eu acredito que não. Hoje nós estamos numa era tecnológica muito grande. Antigamente, existem vários tipos de tecnologia, né? Nós não podemos falar só da internet. Antigamente, também não se poderia separar. Acho que a tecnologia está e deve estar nesse conhecimento pedagógico do conteúdo, nesse ensinar para os alunos. Muito bem. Mais alguém quer contribuir? Eu acredito que ele não se separa. Porém, tem que ser muito bem analisado, porque eu mesmo tenho uma preocupação muito grande com algumas consequências que podem gerar. Então, é como nós fizemos antes, né? Mesmo com a tecnologia, tem que ser algo muito bem planejado. Isso. E a gente consegue, e por isso que eu digo, a tecnologia ou recursos digitais, e como a Vitória falou, é importante a reflexão sobre o que a gente entende sobre tecnologia, tá bom?
Então, a minha concepção, que vem lá dos meus estudos de doutorado, é que a tecnologia um recurso, né, que está para o que facilitar ou para resolver ou dar uma solução para aquele problema, digamos, né, em diferentes épocas. Por exemplo, o pente é uma tecnologia, resolveu aquele problema naquela época. A caneta é uma tecnologia, a escova de dente é uma tecnologia, então é sempre importante a gente, né, mas a gente está colocando aqui, Schumann colocou lá os recursos digitais, né, ligados ali direcionados a ação docente, a prática docente dentro de sala de aula ou em ambientes diversos educacionais, né? E ali, e essa pergunta é bem importante, principalmente nesse contexto aí que a gente já vem aí de uma pós-pandemia, que foi um boom de tecnologia, muitos professores que estavam ali na sua, então, prática mais tradicional, não conseguiam, se sentiram mais, né? E aí a gente tem que fazer essa reflexão, né? Sobre o uso da tecnologia em diferentes contextos, também tem isso, eu entendo, né? E como a gente abordar a tecnologia em sala de aula dentro das possibilidades, né? Por exemplo, eu já trabalhei com um quadro interativo, com um aplicativo, né? Mandei o link no celular dos alunos, eles acessaram, estava, né, exposto lá no quadro, e aí eles iam colocando lá as informações de uma pergunta, né? E aí a gente ia formando um mural interativo, certo? Mas já trabalhei também com post-it. Entreguei um post-it para cada estudante e pedi para eles escreverem sobre o assunto e colei no quadro. E ficou bem colorido, ficou bem lindo, assim, visualmente, né? E aí foi um recurso tecnológico, post-it, né? E a gente tem que fazer essa, né, de tecnologia, que eu utilizei na aula porque estava ali dentro do objetivo que eu estava propondo naquela aula. Vocês entenderam a diferença? Sim. Eu posso utilizar tecnologias, né, de link, de celular, de plataformas, posso utilizar outros materiais, post-it, que mais? Me ajuda aí, gente. Necessidade de vocês. O Kahoot. A gente tem Kahoot, mas também eu uso. Ai, meu Deus, eu uso um parecido com o Kahoot, mas não é o Kahoot. Mas uso outros aliados dentro de sala de aula que não envolve internet, por exemplo, né? Que às vezes a internet fica bem instável, né? Então, eu uso post-it, eu uso clipe, eu uso vários objetos diferentes, sabem? E aí tudo depende a gente aplicar aquilo dentro do contexto, dos objetivos, né? Então, quando a gente fala de planejamento, tudo tem que estar contextualizado, o conteúdo com os objetivos, com a metodologia, tudo contextualizado para que a gente tenha ações mais assertivas dentro de sala de aula. E aí eu volto lá naquela frase de Schumann, né? Mas a chave para distinguir a base de conhecimento do ensino está na interseção entre conteúdo e pedagogia, e agora tecnologia, na capacidade do professor de transformar o conhecimento de conteúdo que ele possui em formas que são pedagogicamente poderosas e ainda adaptáveis às variações de habilidade e formação apresentadas pelos estudantes. E aí eu coloco nessa matriz diagnóstica, né, fazendo essa reflexão entre tecnologia como decoração e tecnologia como pedagogia. Melhora a aprendizagem ou só deixa a aula mais bonita, né? Porque os alunos adoram recurso tecnológico, mas vai melhorar a aprendizagem? O foco tem que ser o quê? Na intenção pedagógica, certo? O objetivo é a compreensão ali do conteúdo. E o papel, né? Que o aluno seja ativo dentro de sala de aula, né? Então, combinar
como combinar abordagens pedagógicas com os diferentes plataformas. Tem que fazer sentido, tá? Tem que estar com intenção pedagógica, né? E aí, a proposta, que aí vocês vão levar para casa de vocês, pós-mini curso, né? É pensar que tecnologia faz sentido aqui. Por quê? Para quê? Essa tecnologia melhora a aprendizagem ou só deixa a aula mais bonita? E isso respondendo o quê? Os 8 questionamentos do instrumento Core. Então, eu trouxe esse modelo, digamos aqui, do instrumento Core, mas colocando o TPAC bem aqui embaixo, ó, ideias, conteúdos centrais, para a gente pensar se a gente pode usar algum recurso tecnológico que vá fazer sentido dentro do conteúdo específico proposto no instrumento Core. E aí a gente vai respondendo aos 8 questionamentos. É uma proposta, né, para o planejamento docente, mas isso aí é tarefa para casa, para vocês, tá bom? Então, a proposta é pensar o ensino, a gente tem qual instrumento? Raciocínio e ação pedagógica. Lembra do movimento cíclico? Né, que ele tem atividades ali, né, concomitantemente. Organizar o conteúdo, que a gente consegue representar ele com o instrumento Core, e integrar a tecnologia ao conhecimento pedagógico do conteúdo. E aí eu pergunto para vocês, depois aí do nosso mini curso, com o instrumento Core, com TPAC, com um método de raciocínio e ação pedagógica. O que muda na prática de vocês a partir de hoje, ou na visão de vocês do planejamento docente? Oi? Essa é com vocês, profs. Eu ia dizer isso agora, acho que eu não sei como. É com os docentes. No meu caso, acredito que ficou mais fácil para esmiuçar, detalhar a questão do planejamento. Às vezes a gente planeja e tal, mas ainda não é aquilo que você espera. E dessa forma, parece que ficou mais claro os detalhes. Que bom, que bom. Fico feliz. Isso é sinal que em alguma coisa eu transformei, né? Ou facilitei, otimizei, né? Eu sempre coloco otimizar a prática docente. Eu otimizei aí o planejamento. Que bom, fico feliz. Então, né, eu coloquei aqui, ó, duas falas, né? Desenvolver teoria para a tecnologia educacional é difícil, né? Pois requer uma compreensão detalhada de relacionamentos complexos que são vinculados ao contexto, né? Que falei lá sobre o Mission Cooler, e o planejamento docente é um projeto de pertencimento e estímulo articulado com a realidade do estudante. Foi um trabalho, um artigo, né, que publicamos, né, eu publiquei com a professora Luana Vinci e com o professor Botentuí Júnior. E aí, agradeço vocês, a participação neste mini curso. Obrigado, Geisla, pela avaliação, né, por essa devolutiva. Espero ter colaborado. Espero também que os que não são docentes possam ter um olhar diferenciado, né, a partir de agora. Tá bom? Ai, que bom. Eu queria, depois que você colocasse para mim, no chat, o nome do livro. Do Cooler. Do artigo dele. É um artigo. É um artigo. Tá, em inglês, mas hoje existem várias ferramentas que você pode traduzir. Tá bom. Ok. Sim. Ai, que bom, Júlio. Mas que bom. Que bom que eu colaborei. Fico feliz. Foi muito bom, prof. Muito enriquecedor sua aula.
Foi muito boa mesmo, prof. Muito obrigada pela disponibilidade, por ter dado esse mini curso para nós, e muito obrigada a todos os participantes também que permaneceram até aqui. Obrigado por estarem comigo nesta tarde, né? A gente sabe que às vezes a vida é muito corrida, não dá, né? A gente fui deixar meu filho na escola, aí voltei, aí meu marido pegou o carro, aí o carro quebrou no meio do caminho, aí ele volta para casa de Uber, mas tá tudo bem, a gente segue. Eu chamo o guincho, às vezes tem a peça do carro, mas é assim. Vamos tirar uma selfie, então? Vamos, deixa eu parar de compartilhar aqui. Quem Pronto. puder abrir a câmera para a gente tirar um print. Eu desligava porque eu ficava deitado com a cara enfiada no Tá todo mundo pronto? Aí. Oi, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Boa tarde, bom final de semana para todos. Para todos. Obrigada. Tchau, pessoal. Espero que o ano que vem eu esteja aqui novamente. Vai sim. Isso mesmo. Até mais, boa tarde. Até mais. Pode parar de gravar. Beleza.